Bom, isso nos faz avançar agora para um terceiro momento, uma terceira parte da aula. Já esclarecemos que argumentos são expressões linguísticas de raciocínios. Então agora eu vou simplesmente falar de argumentos daqui para frente. Argumentos podem ser válidos ou inválidos. E o que nos faz poder fazer essa afirmação e o que significa argumentos serem válidos ou inválidos é o que nós vamos trabalhar agora. Ora, tudo que nós vamos trabalhar nesse momento, nós podemos dizer que caracterizam uma espécie de avaliação informal de argumentos cotidianos. Não há ainda uma avaliação formal. Lá no início da aula hoje eu disse para vocês, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com uma aproximação com a lógica enquanto disciplina. E depois, os métodos e princípios que nós vamos estudar, sempre um estudo que é aproximado para um curso de filosofia na modalidade à distância, serão desenvolvidos nas nossas aulas subsequentes. Algumas ferramentas, então, serão desenvolvidas com vocês posteriormente. Então, a avaliação que nós vamos fazer de alguns argumentos agora é uma avaliação informal. Uma avaliação informal. Nós vamos tentar encontrar, juntamente com vocês, características da estrutura de determinados argumentos que fazem com que eles sejam chamados, no âmbito da lógica clássica, de argumentos válidos ou inválidos. Eu vou citar dois exemplos para vocês. Nesses dois exemplos, que vocês vão poder observar nesse momento, há uma diferença estrutural, e essa diferença estrutural nos permitirá caracterizar o que é um argumento válido e o que é um argumento inválido. Primeiro deles, se Gaia é um cão pastor alemão, então Gaia é um mamífero. Primeira premissa do primeiro argumento que vocês estão observando nesse momento aí na tela. Segunda premissa, Gaia é um pastor alemão. Vejam, a primeira premissa é um condicional. Se Gaia é um cão pastor alemão, então ela é um mamífero. A segunda premissa, estamos fazendo uma afirmação, ela é um cão pastor alemão. Portanto, Gaia é um mamífero. Vejam, duas premissas, uma conclusão. Nesse exemplo que vocês estão acompanhando, em que as premissas parecem implicar logicamente a conclusão, e parece que a conclusão é uma consequência lógica das premissas. No segundo exemplo que vocês estão acompanhando nesse momento, diz que se Gaia é um cão pastor alemão, na primeira premissa, então Gaia é um mamífero. Segunda premissa, Gaia é um mamífero. Logo, Gaia é um pastor alemão. Vejam, nesse segundo exemplo, vocês podem, nesse momento aí assistindo o vídeo, pensarem, ora, é possível, ou tudo aparenta, ou tudo me leva a crer, que a conclusão Gaia é um pastor alemão não se segue das premissas ali acima do traço colocadas. Embora as três sentenças do argumento, as premissas e conclusão, todas elas possam ser verdadeiras simultaneamente, parece que
não sai aquela conclusão das demais premissas. Se Gaia é um cão pastor alemão, então Gaia é um mamífero? Gaia é um mamífero, mas quantas espécies de mamíferos existem? Então aquela informação da segunda premissa permite com que nós venhamos a extrair a conclusão de que Gaia é um cão pastor alemão? Aparentemente, não. Aparentemente, não. O suco ali, azedou, de alguma maneira, azedou. E por que ele aconteceu isso? Pela estrutura do argumento. E porque na informalidade presente no conteúdo, em algumas circunstâncias, com aquela mesma forma de argumento, em outro contexto, nós podemos estar, naquele contexto novo, induzidos a achar que a argumentação foi boa, e na verdade ela não foi, porque a estruturação do argumento, a forma do argumento não é boa. Eu vou reproduzir agora um terceiro argumento, que possui a mesma estrutura lógica desse argumento ruim, que nós acabamos de discutir, em que vocês poderiam facilmente serem induzidos a cometer um erro de compreensão. Vamos lá. Se Napoleão era francês, então era europeu. Napoleão era europeu. Logo, Napoleão era francês. Este argumento, idêntico em forma ao imediatamente anterior que nós discutimos, pode nos causar erro porque nós conhecemos a figura do Napoleão, já lemos em livros de história, sabemos que toda a sua trajetória se deu no âmbito da Europa, consideramos que todas as premissas e a conclusão do argumento são verdadeiras e não atentamos para a estrutura da argumentação corretamente. Mais um exemplo, com a mesma estrutura ruim. Se eu estudo, sou aprovado na disciplina. Eu fui aprovado na disciplina, logo eu estudei. É verdade isso? É verdade que se nós estudamos, podemos ser aprovados nas diferentes disciplinas. É verdade que nós somos aprovados em muitas disciplinas. Mas nós podemos ter feito, né, alguma peripécia indesejável, como por exemplo colar, né, e obtemos aprovação em determinada avaliação, somos aprovados numa disciplina, sem necessariamente termos estudado o que nós deveríamos ter estudado. Vejam, né? 3 conteúdos diferentes para a mesma forma de argumento ruim. Nós poderíamos fazer a mesma coisa para aquela forma lá anterior, que eu disse para vocês que era uma boa estrutura, uma boa forma lógica de um argumento. Naquele caso, sempre a conclusão poderá ser considerada uma consequência lógica das premissas, porque as premissas implicaram logicamente a conclusão, independente do conteúdo cotidiano que nós tenhamos colocado naquela forma. E a mesma coisa nós podemos fazer para esse segundo tipo, essa segunda forma ruim, que eu apresentei para vocês, identificando 3 diferentes situações que nos deixam confusos, ou podem nos deixar confusos, mas que uma análise correta nos faz perceber que aquela conclusão não se seguiu logicamente das premissas. Ou em outras palavras, né? Não é consequência lógica das premissas e tampouco
as premissas implicaram logicamente a conclusão. Vejam, essa avaliação que nós estamos fazendo agora, que nós podemos chamar de avaliação extra-sistemática, nos permite, agora nesse momento, pensarmos numa definição informal de validade. Eu disse para vocês que agora, né, nós vamos chamar os nossos bons argumentos quanto à forma de válidos e os maus argumentos em relação à forma de inválidos. Então nós estamos em posição, nesse momento, com essa avaliação extra-sistemática que nós estamos fazendo, mais conversando do que propriamente definindo metodologias que nos permitam identificar argumentos válidos e inválidos, definirmos informalmente o que significa validade. Um argumento é válido, portanto, se é impossível que sua conclusão seja falsa, se todas as suas premissas forem verdadeiras. E o que deve garantir isso é a estrutura lógica deste argumento. Essa definição informal de validade coloca vários candidatos, várias formas de argumentos candidatas à validade. Por exemplo, quando todas as premissas forem verdadeiras e a conclusão verdadeira, como vocês podem ver agora no gráfico, quando houver uma premissa falsa, quando houver mais de uma premissa falsa e conclusão verdadeira, quando tiverem todas as premissas falsas e conclusão falsa, etc. Nós podemos encontrar um monte de possibilidades, né, de candidatos, argumentos candidatos à validade. E por sua vez, como vocês podem também agora ver nesse segundo gráfico, um argumento inválido sempre tem, se ele tiver uma premissa verdadeira, conclusão falsa. Se ele tiver duas premissas, duas verdadeiras e a conclusão é falsa, três premissas verdadeiras e a conclusão falsa, sempre obedecendo essa definição que eu disse para vocês. Então, um argumento é inválido se todas as suas premissas, quantas forem verdadeiras e a conclusão falsa. Se houver essa possibilidade, né, na nossa avaliação extra-sistemática, se nós compreendermos do que se trata o assunto abordado num determinado argumento, é óbvio, se o assunto não for do nosso domínio, uma avaliação extra-sistemática fica prejudicada. Nós deveríamos, então, abrir mão, né, utilizar princípios e métodos para fazer essa análise, o que não é o caso ainda. Tá? Considerando que, por uma boa parte de argumentos cotidianos, nós temos conhecimento do assunto, daquilo que compõe o conteúdo de um determinado raciocínio, a avaliação extra-sistemática é possível. Né? Nós podemos dizer que, ou imaginar contextos, né, que fazem daquela forma de argumento válida ou inválida, mediante a atenta observação à relação existente entre premissas e conclusões. Em casos de conteúdos que nós não estejamos familiarizados, nós também podemos fazer, como eu fiz agora alguns minutos atrás, substituir aquela forma, identificar a forma e substituir por um conteúdo que nós consideremos mais adequado para a nossa compreensão. Por exemplo, se eu não sei nada sobre a história de Napoleão, o argumento, se Napoleão era francês, era europeu, Napoleão era francês, logo Napoleão era europeu, pode ser substituído por
Se está chovendo, então está nevando. Está chovendo, logo está nevando. É a mesma estrutura lógica, com um conteúdo diferente. Talvez seja mais tranquilo para nós, para que nós possamos perceber se acontece naquele exemplo um caso em que as premissas podem ser verdadeiras e a conclusão pode ser falsa. Muito bem. Toda vez que nós avaliamos, então, portanto, esses argumentos, nós podemos identificar a sua forma. Nesses dois exemplos que eu fiz desdobramentos com conteúdos diferentes, a primeira forma é válida. A segunda forma é inválida. Acompanhe na tela agora. A primeira forma, independente de conteúdos, pode ser simbolizada da seguinte maneira. Se A, então B. A, logo B. Esse é o famoso modus ponens, um argumento importante que nós utilizamos em lógica clássica e que remonta aos estoicos, certo? Bom, para essa forma de argumento, independente do conteúdo que nós colocarmos ali, nunca vai acontecer de as premissas serem todas verdadeiras e a conclusão falsa. Nunca vai acontecer. A forma do argumento garante com que isso não ocorra. Por isso eu disse para vocês, né, o que interessa aos lógicos não é estudar conteúdos, mas formas. E formas como essas preservam a verdade. Se as premissas desse argumento forem verdadeiras, ou melhor dizendo, se nós colocarmos nessa forma determinado conteúdo, e se o resultado disso forem premissas verdadeiras, a conclusão necessariamente será verdadeira. Por quê? Porque nós tivemos sorte em relação ao conteúdo? Não. Porque o que garantiu a nossa argumentação correta, neste caso, é a forma do argumento. Agora vejamos o argumento, a segunda forma de argumento que nós trabalhamos, que vocês podem acompanhar aí na tela. Se A, então B, B, logo A. Essa forma de argumento é inválida. As premissas não suportam a conclusão. O que nos diz isso? Experimentem colocar diferentes conteúdos aí dentro. Determine o que é A, por exemplo. Napoleão era francês. Chamem B de Napoleão era europeu. Substituam isso naquela forma e vocês vão conseguir então perceber que nós estamos trabalhando já nessa última parte da aula. Nós podemos encontrar um ou muitos outros exemplos em que as premissas, agora com conteúdo dessa forma lógica, podem ser verdadeiras e a conclusão pode ser falsa. O que faz com que esse argumento seja ruim? Não é o conteúdo que nós vamos colocar ali dentro. Podemos colocar muitos conteúdos. Mas é a forma lógica ruim que faz com que nós tenhamos, com esse exemplo, o que se chama de uma falácia formal. Um mau argumento do ponto de vista formal. Certo? Bom, nessa primeira aula, eu quis chamar a atenção de vocês, em primeiro lugar, de uma visão bem ampla e bem geral sobre o nosso objetivo com uma disciplina de lógica, e particularmente a lógica no interior da filosofia. Num segundo momento,
a investigação sobre o nosso filé mignon da lógica, que é o estudo da expressão linguística dos nossos raciocínios, os nossos argumentos. E num terceiro momento, mediante uma avaliação extra-sistemática, fazer com que vocês percebam que algumas formas de argumento são boas ou válidas, como nós chamamos, e algumas formas de argumento são inválidas, como também nós assim reconhecemos. Na nossa próxima aula, para a nossa próxima aula, recomendo que vocês leiam o primeiro capítulo de Elementos de Lógica. Nós seguiremos trabalhando com algumas definições importantes para nós, que também são necessárias para nos darem as ferramentas adequadas para que possamos começar os nossos estudos, particularmente com alguns sistemas de lógica, começando por Aristóteles e depois trabalhando alguns aspectos da chamada lógica clássica, que apesar desse nome, nós teremos oportunidade para discutir, também desenvolveremos, né, alguns aspectos nas nossas aulas subsequentes. Ok? Obrigado.